chama pra batalha de rima que eu vou. Ei, irmão, Provérbios 21:5. Amém. Estamos gravando. É que quase 11 horas. O povo aqui de Curitiba é sinistro. Tem que respeitar Curitiba. Oh, meu Deus. Ei, lindo. A próxima cidade vai ser Joinville. Orem por Joinville para que haja o mesmo ânimo que repousa sobre Curitiba. Ei, lindo. Vamos começar aqui. Recado importante. Primeiro, curte o vídeo. Curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. Marca os amigos, inimigos, manda para todo mundo que a mensagem de hoje é uma pauladinha de leve. O que paralisa a sua vida? Falta de foco e planejamento. Isso está na Bíblia? Entra na nossa comunidade do WhatsApp. É só você clicar no link que está aí embaixo. Eu vou estar ansioso de pregar essa mensagem logo. Entra no grupo, que eu curti falar. Entra no grupo, top. Toda segunda-feira tem mensagem. Quinta, mentoria de vida. E no SBT, de segunda a sexta, 7h30 da manhã. E bora pra mensagem logo. Provérbios 21. Provérbios 21:5. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. O apressado já diria, come cru. Mas tem gente que faz as coisas apressadas, dizendo que Deus mandou. E depois eu que sou o culpado. Porque você falou que eu ia viver. Falei, mas não falei quando. Profetizei, mas não disse quando. Declarei, mas não sei qual é a palavra de Deus para você. Tudo parte do pressuposto que Deus precisa ter uma direção que antevém as nossas decisões ousadas. Correr risco não é fazer o que está dando certo para todo mundo. Correr risco é fazer o que Deus tem para você, mesmo que não faça sentido de acordo com a sua realidade. Quando eu olho para o texto da palavra, Provérbios é um livro de sabedoria. E ele diz uma coisa: o diligente sempre vai apontar para a fartura. É como se ele estivesse dizendo basicamente que o diligente raramente erra, que o diligente raramente quebra, que o diligente raramente bate com os burros na água para ser mais popular. Agora, o apressado, o ansioso, mesmo na vontade de Deus, ele cai em ruína. Mesmo às vezes, estando no lugar certo, na hora certa, ele acaba perdendo uma oportunidade de ouro, porque foi apressado e não soube respeitar o tempo nem a estação. Eu vou voltar ao começo de tudo. Lá no começo, o cerne de tudo é o que paralisa a nossa vida, o que traz ruína para a nossa história. E se você lembrar, algumas mensagens atrás, eu falei que a falta de fé, ela paralisa a nossa vida. Mas aqui vai parecer um pouco estranho, porque talvez em algum momento a leitura que se faça é: o excesso de fé pode colocar você na ruína. Mas não é isso que eu estou falando e não é isso que será dito. Eu vou clarificar para que ninguém isole o ponto e crie um argumento negativo sobre o que eu vou dizer. A fé, ela é ousada, ela é extravagante, ela é absurda. Mas se Deus não estiver no centro da tua fé, ela vai te colocar à vergonha. Porque nós oramos muito e às vezes não recebemos nada. E a Bíblia diz o motivo: porque vocês pedem errado, pelos motivos errados, pela razão errada. Então tem coisas que a gente faz pensando que Deus está nos impulsionando, e que nada mais é o nosso ego levando a gente para esse lugar. Quando eu estava dentro daquele prédio da associação que eu disse para você, o meu maior temor não era nem Deus não fazer, era eu ter feito pelo motivo errado.
Meu maior temor não era Deus não trazer o recurso, era eu ter ido para um lugar aonde o meu ego me levou e não a direção de Deus. O pesar da vida de alguém que se lança ao abismo é se lançar num abismo onde Deus não vai colocar a mão, porque Ele não estava te mandando para aquele lugar. É entrar numa tempestade aonde Ele não vai entrar com você. É caminhar por cima das águas de um lugar aonde Ele não te chamou para cima das águas. Por isso que a diligência é o que prescreve o plano perfeito. Quem é diligente tem a palavra, mas gera o combustível na oração e no jejum. Antes de se mover, ele faz prova com Deus. Ele se envolve mais profundo. Ele aumenta o nível de intimidade. Ele busca resposta, prova e contraprova. E a Bíblia diz que isso é bíblico. Façam prova de mim. Mas não é façam prova de mim para ter o que vocês querem. É para conhecer a minha vontade e se de fato a voz que ouve é a voz de Deus te chamando. Então agora entenda. Nós temos milhares de vozes. E vozes positivas são maravilhosas. Mas nem sempre o caminho que é bom para todos é bom para nós. A diligência prescreve temor em tomar decisões. E eu vou te dizer como isso funciona na prática. Quando Deus aparece, quando Deus fala, quando Deus usa um profeta, quando Deus usa sonhos. Essa mensagem, não é que ela não venha completa, mas ela normalmente te aponta o destino, mas nunca te prepara para o processo. Ela diz aonde chega, mas não diz como vai. E o como vai é a prescrição do diligente. É aquele que olha de longe o inimigo e procura as armas certas para não entrar no campo de batalha e ser envergonhado. Mesmo que você tenha certeza que Deus está com você. Não faz sentido te faltar pedras na aljava, nem flechas com você. Me interessa muito a história de Davi, por exemplo. Davi olha o gigante Golias e ele a acertou com uma pedra, mas com ele haviam 5 pedras. O diligente sempre está preparado para os revés da vida. Ele sempre está preparado para viver um novo nível. Mas se a escada não avançar o degrau, ele já está preparado para que, se aquilo aconteça, não acabe com ele. Eu vou de verdade explicar melhor isso aqui, eu vou tentar. Todas as coisas que Deus promete, cumpre, e Ele é fiel para isso, exigem desafios da nossa parte. Primeiro, escolhas radicais. Abrir mão de algumas coisas é isso às vezes, o pressuposto. Deus, quando dá uma missão, Ele é poderoso para fazer tudo, mas Ele sempre vai exigir de você que você tome algumas decisões que te apontarão para esse lugar. E a diligência que você desenvolve vai fazer com que você tome decisões certas na direção que você precisa apontar. Mas às vezes a diligência vai ser contra-lógica e contra-intuitivo. No seguinte que você vai ter que tomar decisões que todo mundo vai dizer que está errado, mas porque você foi diligente, fez prova com Deus, orou primeiro, jejuou primeiro, e houve paz no teu coração, e o árbitro do teu coração é a paz, você vai fazer. E aí você faz, e porque foi diligente, acontece. Mesmo que o que você está fazendo é ilógico para todo mundo. Por que eu estou reforçando isso? Porque o diligente não é aquilo que faz o lógico, é aquilo que faz o ilógico se tiver na vontade de Deus, mesmo que para todo mundo pareça impossível. O diligente não é aquele que age com a ética que o mundo prescreve, no seguinte que é alguém que respeita a planilha ou a lógica do Excel, mas é aquele que tem fé e convicção, foi diligente na prova com Deus, teve paz e então se moveu, e aí viveu o milagre. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque a fé não nos torna irresponsáveis. A fé não nos torna imaturos. A fé não nos torna um trem desgovernado. Não, a fé nos coloca no eixo. Nos coloca no centro da vontade de Deus. E quem está no centro da vontade de Deus, mesmo que pareça loucura para todos, lá dentro a convicção é plena de que o caminho está certo. Mas só vive isso quem é diligente. E o diligente, ele tem cuidado com o que ouve, ele tem o cuidado com o que sente, ele faz provas primeiro com Deus. E aqui a gente restringe a nossa vida a muitos fracassos desnecessários. A minha vida, eu sou um garoto, você já sabe, e disse já que passou por vários testemunhos, e que esses testemunhos refletem
em algum momento na nossa mensagem. Mas em algum momento a gente fica descoberto nas nossas emoções e pensa que agiu de maneira equivocada, porque teve fé demais. Isso é normal do ser humano. Mas de uma coisa é certa: quando você sabe que Deus está no controle, você pode fazer o que Ele está falando para fazer. Eu me lembro que quando eu tinha 21 anos, 26, quando o João foi nascer, 26? 27. O João nasceu, eu fiz 27. Ou não, fiz 28. Tu tinha 27. Então eu tinha 28. Por quê? Vamos discutir agora. Quando meu filho estava prestes a nascer, a gente recebeu uma palavra sobre o futuro dele. E no dia que nós recebemos essa palavra, a gente ignorou ela, porque era totalmente contra o nosso planejamento. Eu vou ser bem superficial para não demorar tempo, mas a gente foi totalmente contra essa palavra, totalmente contra. A gente olhou um para o outro e falou: não tem sentido, isso aí a gente não tem condição, não tem como, não tem como. E a vida seguiu, a gestação seguiu. 2 meses, 3 meses, 4 meses. Na época, eu trabalhava numa emissora de rádio na minha cidade, eu era radialista. Eu trabalhei 7 anos com rádio, 4 anos como voluntário, 3 anos como contratado. E eu amava a rádio, era apaixonado pela rádio. Mas sabe aquela irmã do ciclo de oração, que ora mais do que deveria, que ouve Deus mais do que todo mundo? Uma dessas velhinhas um dia me encontrou na beira do caminho e disse: um dia, o que você ama fazer agora será apenas o teu hobby, porque você não vai continuar. Só que eu amava aquilo. E eu sonhei tanto com aquilo, eu me esforcei tanto. Eu era voluntário dessa emissora e eu não ganhava 1 centavo. E eu tinha um programa que era perto da meia-noite. Eu nunca faltei um programa. Eu chegava cedo. Tinha uma época que não haviam me dado a chave da rádio. Eu ia para a porta da rádio sem chave. E às vezes a pessoa esquecia, mas eu ficava lá durante o programa inteiro, sentado na porta do portão da rádio. E eu não desistia, porque eu amava aquilo. E aí eu preguei na rádio muito tempo, fazia apelo na rádio. Eu amava aquilo. E lembra da palavra do começo? Você não vai permanecer. Um dia vai ser só um hobby. A vida vai dando as voltas, vai seguindo o curso. Eu recebo a palavra sobre o futuro do meu filho. Só que é sobre o meu filho, a princípio aparentemente não é sobre mim. E eu recuso a palavra, ignoro ela e sigo vivendo. Até um dia que a gente está dentro do carro e eu ouço uma voz. E aqui tem gente que fica bravo porque não ouve, o problema é seu. Cada um Deus fala de um jeito, se revela de uma maneira singular. Não significa que é assim comigo, vai ser com você, mas comigo foi assim e eu não tenho o que fazer. Eu ouvi uma voz e a voz disse: não desobedeça. Sabe, claro, o teu filho tem que nascer lá. Eu recebi a palavra, estava tudo certo. Eu olho para minha esposa e digo: amor, Deus falou comigo, vai ter que ser desse jeito que a gente ouviu. Diligência, vamos fazer prova com Deus. Eu ouvi, poxa, suficiente. Não, provas com Deus. Fizemos 3 provas com Deus. Deus respondeu todas as provas. Só que quando Deus respondeu, eu tive que tomar uma decisão. Qual era a decisão? Pedir demissão da rádio que eu sonhei durante anos da minha vida. E essa é a loucura da vida. Deus abre a porta, coloca na tua frente, mas você nem diligente é, e às vezes não tem coragem para passar pela porta. Neemias recebeu uma missão: reconstruir os muros de Jerusalém. Quando a notícia chegou para ele, ele não saiu correndo em direção ao muro. A Bíblia diz que ele orou e jejuou durante 4 meses. Quem passa tempo projetando, gasta menos tempo edificando. Porque quem projeta com sabedoria, executa com velocidade. Porque quem faz prova, quem é diligente, caminha numa perspectiva que ninguém entende. O que demorava anos para uns, parece que demora meses para outros. Mas o que ninguém sabe é o que ele fez antes de ir passar pela porta. Neemias orou e jejuou 4 meses e o muro ficou pronto em 52 dias. Qual é a lógica de gastar mais tempo projetando do que executando? Simples. Quem é diligente coloca o prego no lugar certo, a madeira no lugar certo e o telhado não cai.
Porque antes de fazer, projetou. Antes de viver, sabe, orou e jejuou por aquilo. Por isso que a palavra está dizendo: quem é diligente aponta sempre para o sucesso. De outras maneiras, é isso que ele está dizendo. Não passa perto. 52 dias, ficou pronto. Mas 4 meses da história que ninguém viu, Neemias dobrando o joelho, provavelmente dizendo: Deus não me desampara. Deus manda as pessoas certas. Deus manda as pessoas certas. Deus, fortaleça a minha alma, fortaleça o meu espírito, porque quando eu estiver executando, Sanbalat e Tobias vão aparecer e vão dizer que não vai ficar pronto. Mas Deus, eu preciso de força para que quando Sanbalat e Tobias se levantar, eu não pare de edificar o muro que você colocou para mim fazer. Diligência. Eu não quero ser mais pessoal nessa mensagem, mas só quero dizer para você que eu fui demitido da rádio. Pedi para eles ter a misericórdia de me demitir, para que eu tivesse fundo de garantia e seguro-desemprego. O dia que eu abri mão, na minha família o boato era: que tristeza, perdeu a maior oportunidade da vida dele. Mas não era a primeira vez que eu estava tomando uma decisão dessa. Não era a primeira vez. Eu tinha 6 meses de seguro-desemprego. Tinha um filho para nascer. E agora não tinha mais para onde voltar. Lembra, amor? Alugamos um apartamento. Não tinha quase nada de móveis dentro. E lá foi a gente para ver o João nascer. Ganhamos tudo, ganhamos o quarto da criança, ganhamos tudo lá. Dom nasceu, mas durante 3 ou 4 meses eu dizia para Paula: eu sinto o cheiro de uma coisa nova. Deus vai fazer alguma coisa, não é possível. E eu vou falar: eu estou sentindo isso agora. Eu estou sentindo isso agora. E quando eu começo a sentir isso, a vida fica perigosa. Mas meu filho nasce, eu não tenho para onde voltar, não tenho mais nada para fazer. Mas tinha sobre mim uma palavra. Lá da onde eu estava, eu desço na sala de uma família, vejo um vídeo na televisão e era o ministério Cristo Vivo cantando um louvor. E o Espírito Santo falou comigo: prega uma mensagem como se estivesse gravando um clipe. Faz de um jeito que ninguém fez para alcançar quem nunca alcançou. Eu entro dentro de um carro e fico 3 horas no trânsito, e Deus me dá 10 mensagens. Eu escrevo todas elas no meu caderno. Volto para dentro da casa onde a minha esposa estava com o João e digo: amor, Deus me deu algo que está diferente. Pego o telefone e ligo para o Nicolas, que está aqui gravando, e digo: Nick, estou voltando e preciso gravar um projeto. E o Nick falou: vamos gravar. Quanto, Nick? Lembra do valor: R$1.800. Parabéns, Nick. Tinha som e vídeo. Hoje não dá para pagar nem a viagem deles mais. E eu digo: Nick, vamos gravar. Ligo para o Maicon, outro amigo, e digo: Maicon, eu preciso de um lugar para gravar. Você não empresta o topo do teu restaurante? Empresto, claro, pode usar. Chegamos lá no dia para gravar, não tinha cadeira para todo mundo, e eram só 32 pessoas. As pessoas sentaram no chão e eu vi um banquinho que estava no caixa. Disse: posso sentar no banquinho para pregar? Sentei no banquinho. E naquele dia eu pensei que estava dando tudo errado, a ponto que na primeira gravação eu disse: talvez poucas pessoas vão ver, mas porque foi Deus que mandou, terá o maior resultado. Preguei a primeira série. A série se chama Direção. Olha que profético. Deus estava mudando toda a direção da nossa vida. Eu gravei a primeira mensagem, postei, acordei e a vida estava normal. Postamos a segunda mensagem uma segunda-feira depois. Dormimos. Quando a gente acordou, nosso telefone estava travado de mensagem. Uma mensagem de Judas havia
furado a bolha e estava alcançando milhares de pessoas. E a parte que você sabe é a parte que você vê agora. Essa é a questão de quem não conhece a história inteira. A gente sempre conta dos 52 dias de Neemias construindo o muro, mas ninguém conta dos 4 meses que ele passou orando. A gente conta de João Batista, que batizou Jesus, mas ninguém fala que ele cresceu no deserto, na sombra de ninguém, escondido. A Bíblia diz, e ele crescia e robustecia, até o dia de ser apresentado publicamente a Israel. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque aquele que não é diligente tenta viver o final da história dos outros e não respeita o processo da sua própria história. Tudo que é bonito para alguém hoje pagou algum preço muito alto quem está vivendo. Entenda rápido. Se você for diligente e tiver um foco, tudo o que Deus tem para você vai acontecer com você. Enquanto a gente vive ao acaso ou tentando reproduzir o que está dando certo para alguém ou a receita de outrem, a gente nunca vai viver de fato o que Deus tem. Meu testemunho não é para mostrar para você o quão incrível eu sou, porque tive tanto medo nesse processo que hoje, vendo tudo que Deus fez, tenho vergonha das vezes que duvidei. Mas pelo menos suportei o ataque, a crise, a dor, a vergonha. E hoje eu estou aqui falando para você, dizendo, se você for diligente, você vai apontar para o centro da vontade de Deus na sua história, e você vai viver exatamente aquilo que Deus tem para você. Agora, se você for apressado e irresponsável, você nunca vai chegar no lugar que Deus deseja. E é muito simples terminar essa mensagem. Sabe, a gente precisa urgentemente descobrir o que Deus tem para nós. A gente precisa disso. A gente precisa de uma razão, de um propósito, de um fogo que consome a gente de dentro para fora. A gente precisa amar a nossa vida. E quando eu digo amar a nossa vida, não é aquilo que é contra o que o texto diz que é aquele que amar. Não. É sobre, sabe, se encontrar na terra, desejar o bem, fazer as coisas para a glória de Deus de fato, e se encontrar no caminho. E o dia que você entender esse lugar, as curvas vão ficar retas, sabe? O lugar que você ia frear, você vai acelerar, fica diferente as coisas. Mas nunca entenda que acabou, agora eu cheguei. Não, a diligência prescreve que aquele que chega no lugar desejado entende que aquele não é o final do caminho. Tudo aquilo que a gente pensa que acabou é só o começo do próximo plano que Deus está fazendo. Entendi na vida que Deus é mais criativo do que eu imaginava. Todas as vezes que eu pensei que não tinha mais nada de bom para acontecer, Deus veio e pá, tem mais. Dá para ir mais longe, tem mais vidas para ser alcançadas, tem mais gente para ser alcançada pelo Evangelho, entende? É isso, nunca é o fim. Nunca é o fim. Deus sempre é criativo para transformar aquilo que a gente pensava que era final no degrau para o próximo nível que Ele vai nos levar. Mas só vive quem é diligente. Então, a partir de hoje, você não se move por vento de profecia. A partir de hoje, você não se move com o tal de eu senti e é. Não. Sentiu, oração e jejum. Falaram, oração e jejum. Profetizaram, oração e jejum. E se Deus não responder, faz nada. Relaxa e aproveita a brisa, que na hora certa tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Todas as vezes que eu tentei fechar a porta, ela encavalou. Isso aqui é muito importante para você saber. Todas as vezes que eu tentei forçar uma porta que Deus tinha para mim, eu encavalei ela. Como assim, David? Simples. O que podia ser rápido ficou lento, porque eu estava tocando em lugar que não era para tocar, mexendo onde não era para mexer e tentando fazer coisas fora de hora. Podia contar milhares de histórias de um menino que tentava pregar em lugar que não era convidado, que tentava sentar em mesas que não era chamado, que tentava viver uma vida que não estava preparado para viver. Provérbios diz que todo aquele que senta na mesa do rei sem ser chamado será envergonhado pela companhia que forneceu sem ser convidado.
Deus nos guarde para viver o futuro que Ele tem para nós. Que Deus te proteja das suas próprias vozes dentro de você. Que Deus te livre de tomar decisões equivocadas pensando que Deus está te chamando. Porque quando Ele te chamar, você tem que ter certeza que é a voz dele que está te chamando. E se você tiver certeza, pule de cabeça. Coloque o pé que Ele vai colocar o chão. Se lance sem que haja nenhum pensamento sobre o amanhã, que o Senhor vai honrar o seu caminho, a sua trajetória, e Ele fará. Mas lembre-se, prudência, diligência, guarda você de um futuro fracassado. Porque talvez, se der errado, você vai colocar a culpa em Deus. E essa grande maioria das vezes é o que a gente faz. Mas era só você com pressa, abrindo um forno de algo que ainda não estava pronto. Amém? Jesus, muito obrigado pela noite de hoje. Muito obrigado, Senhor, por cada palavra liberada sobre nós. Cremos que hoje é o começo de um aceleramento na nossa vida. Coisas que estavam paradas vão começar a andar. Vamos nos mover com mais velocidade, e essa velocidade não vai ser perigosa e imprudente. Ela vai ser de acordo com a Tua vontade. Deus nos leva para o centro da Tua vontade e nos coloca na direção que o Senhor deseja. Nós queremos apenas uma coisa: viver a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração, e não foi pouco. E eu tenho uma ótima notícia para você. Nós acabamos de lançar o nosso devocional de 365 dias do ano. O Oi Deus, sou eu de novo. Imagine você começar todos os dias dessa maneira: Oi Deus, sou eu de novo, eu preciso de uma palavra. Eu tenho certeza que esse devocional será um grande companheiro para a sua vida com Deus. E se você quiser ter mais informações ou ter o seu, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e segue já lá no Instagram. Todo dia tem um devocional para você por lá também. Nosso Instagram é Oi Deus, sou eu de novo, oficial. Será colocado pensamentos de bem, pensamentos de bênçãos, e o Senhor levará você para uma nova estação. Você crê? Em nome de Jesus, eu quero declarar isso: uma nova estação, e será a melhor estação da sua vida, em nome de Jesus. Antes de a gente ir para o vídeo, eu tenho duas coisas importantes para te falar. Primeiro é sobre a nossa associação evangelística. Nós estamos alcançando mais de 400 mil pessoas através do discipulado, através do cuidado cristão, do discipulado de fato. Nós temos discipuladores hoje dentro da penitenciária, para você ter uma noção. Projetos sociais, escolas, como lá no Paquistão. Agora tem mais de 100 crianças estudando de maneira gratuita, e você pode ser parte disso. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador. Aliás, eu quero que você chegue mais perto e seja parte daquilo que Jesus está fazendo. Todas as informações que você precisa estão aparecendo aqui abaixo. Eu quero que você lance uma boa semente. Não é sobre somente recurso financeiro, é sobre tempo, é sobre oração, porque o que Jesus está fazendo é sobrenatural. E antes de a gente ir para o vídeo, o pedido de sempre. Curte o vídeo, curte agora, é rapidinho, aperta no botãozinho do like. O YouTube diz: nossa, que vídeo bom, e manda para mais gente. Curte o vídeo, comenta de onde você assiste, qual é o seu, o seu lugar. Comenta, nem que seja por dó.
entendeu? O YouTube, nossa, que vídeo bom, manda para mais pessoas. Compartilha, manda pros seus amigos, pros seus inimigos, manda para todo mundo. E se você ainda não é inscrito no canal, nós já passamos de 10.400.000 pessoas. Se inscreve, ativa o sininho e toda a segunda-feira, sem faltar, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Segunda às 7 da manhã, aqui no nosso canal. Quinta-feira, mentoria de vida, aqui no nosso canal. E de segunda a sexta, no SBT, às 7:30 da manhã, Bom Dia Esperança. Amém? E agora? Ah não, mas alguém falou, mas não tinha saído do ar por baixa audiência? É mentira do inimigo, querendo confundir você. Tudo aquilo que Deus coloca a mão prospera e é abençoado. Amém. Você tem algum amadinho que falou? Manda para ele, fala, não, lindo, a palavra de Deus segue sendo ministrada para o Brasil inteiro no primeiro horário da manhã. Amém. Vamos pro vídeo. Aleluia. Ele é fiel. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. 1 Samuel, aleluia, capítulo de número 16, versículo de número 14. 16 e 14 diz o seguinte: porém, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. Esse talvez seja um dos textos que me assustam. E me assustam pelo fato de um homem que foi ungido por Deus, de um homem que foi chamado pelo Senhor. Se você não conhece a história de Saul, é muito simples e é fácil lembrá-lo. Saul foi o primeiro rei ungido por Deus para cuidar da sua nação preciosa, Israel. O povo pedia que Deus mandasse um rei. Eles queriam ser como as outras nações. Então Deus enviou um rei. Samuel ungiu ele. Ungir é derramar o azeite, é derramar uma unção poderosa. E essa unção transformou Saul no primeiro rei da história de Israel. O começo da vida dele foi marcado por milhares de vitórias. Um homem que agradou o coração de Deus, que viveu algo sobrenatural, mas em um determinado momento, por duas coisas, ele perdeu tudo: impaciência e medo. Não foi arrogância, não foi soberba, foi impaciência e medo. E se tem duas coisas que destroem a paz do nosso coração, é a paciência, a falta dela, e o medo. E isso é o que destrói milhares de pessoas. Nós fomos chamados por Deus, nós fomos ungidos por Ele para viver o plano perfeito dele para nós. Mas por causa da nossa impaciência, por causa do nosso medo, a nossa mente perde o governo. Somos atormentados por maus pensamentos, somos dominados por angústia e ansiedade. E então começamos a tomar as piores decisões da nossa vida. E essas decisões nos levam para longe de Jesus. E nem sempre essas decisões pareciam erradas. Às vezes foram muito bem intencionadas. Mas não foi Deus que mandou, foi a gente que quis. Então, nossa mente fica vulnerável. E por conta da nossa vulnerabilidade, nos colocamos em circunstâncias que Deus não queria, que Deus não nos enviou.
E nesse lugar a gente se desespera, e a impaciência fica ainda maior, e o medo rouba toda a nossa esperança. E agora eu começo a entender que algumas coisas da nossa vida, elas podem ser prevenidas se nós tivermos a palavra certa sobre o nosso coração. A gente ama fazer tudo para Ele, mas a gente faz nada com Ele. A gente diz que tudo que a gente faz é para Ele, mas nosso tempo com Ele é muito pouco. Nossa vida com Deus, ela é pequena, ela é restrita, ou ela só está de fato conectada quando tudo então já aconteceu de ruim. E aí a gente precisa que um Davi venha, toque a harpa, para que os espíritos malignos saiam de nós. E então hoje eu entendo o que Jesus quer para nós. Eu quero dizer e declarar que essa mensagem vai blindar a sua mente. Você não recebeu na intensidade que eu declaro. Eu quero declarar que essa mensagem vai blindar a sua mente, vai levar para uma posição de governo onde você nunca esteve sobre as suas emoções, e vai fazer algo que você vai agradecer muito. Vai deixar o teu tanque cheio e transbordando. Aleluia. Diga: Jesus, completa o tanque. Amém. Podemos começar? Meu pai é um homem de Deus hoje. Ele um dia não era, hoje ele é. Meu pai é um homem de conselhos práticos. Meu pai é um homem que não estudou muito, estudou até a 5ª série só. Mas é um homem que vale a pena ouvi-lo, porque a vida lhe ensinou muitas coisas. Algumas a longo prazo eu aprendi, outras de curto prazo foram suficientes. Meu pai sempre foi um homem de dizer: tome cuidado, não se endivide, não suje o seu nome, não tome emprestado. Meu pai sempre foi muito sábio, mas pelas próprias dores que a vida lhe fez viver. Me lembro de algumas vezes, quando eu era criança, de o carro ficar sem gasolina. Quem aqui já viveu isso? Esse é o atestado máximo de um pobre. Aí alguém vai dizer: ricos ficam? Ficam, mas o pobre é profissional, porque a gente espreme o ponteiro. A reserva nunca é só 50 quilômetros. A gente diz: não, no manual diz 50, mas anda 70 fácil. Quando está no final, a gente já nem acelera, a gente empurra com a unha para chegar até o destino. Quantas vezes a gente já ficou sem gasolina, e quantas vezes a gente testemunhou dizendo: Deus multiplicou a gasolina no tanque, não era para ter chego no posto, mas chegou. Mas meu pai sempre me dizia uma coisa. Ele dizia: filho, se você andar muito com o carro na reserva, uma hora a bomba de combustível queima. E eu fiquei com isso na minha cabeça, e eu não ouvi ontem. Eu ouvi isso lá atrás. Eu devia ter 19, 20 anos. Eu tinha um Uno 2001 branco, vendia embalagem, e meu pai sempre dizia: como é que está o combustível? E eu falava para ele: tá, dá para ir. Algumas vezes eu liguei para o meu pai dizendo: pai, não deu, me salva. E aí eu acordei numa madrugada dessas com essa palavra no meu coração. Se a gasolina estiver na reserva e esse for o seu hábito, uma hora a bomba de combustível vai queimar. Se o seu relacionamento com Deus está na reserva, vai chegar uma hora que você não vai sentir mais saudade. Vai sentir mais uma hora que você não vai sentir mais o que te falta.
porque o Espírito de Deus vai ter saído de você. E você se acostumou a ter pouco, você se acostumou a faltar, e de repente você se acostumou a ter nada. Mas você ainda anda, mas não tem mais combustível. Você ainda está vivendo coisas extraordinárias, mas está na reserva. Você está aqui ouvindo uma mensagem agora e está dizendo: eu sinto a presença de Deus, mas você está na reserva. Falta pouquinho para acabar. Você gastou para os outros e não tem reserva para você. Você tem palavra para todo mundo, mas não tem palavra para você no dia difícil, porque o teu combustível é pouco. E é por isso que a nossa mente é tão vulnerável, porque o nosso espírito está completamente desnutrido. É por isso que qualquer coisa nos abala, é por isso que qualquer coisa nos aflige, é por isso que qualquer coisa rouba a nossa paz, porque a gente está sempre na reserva. É sempre o que precisa para o dia, é sempre o que precisa para a semana. A gente até calcula: não, se eu orar pelo menos um minutinho, se eu ter minha vida com Deus assim, eu tá bom. E aí você olha para a sua vida e o ponteiro está colado. Se precisar para mais um dia, você não tem. Se precisar para um problema grande, você não tem. Se precisar para uma dificuldade, você não vai chegar até o dia que o Espírito Santo não estiver mais em você. Você depende da segunda-feira. Você ouve uma mensagem e acha que isso é suficiente. Não, lindo, ele só tirou o combustível ali, a linha do combustível da reserva, mas ainda tem mais de 3/4 do tanque para encher. E a gente está dizendo que está gastando a nossa vida, mas Jesus não quer que você gaste a sua vida e perca a sua salvação. Jesus não quer que você gaste a sua vida e perca a comunhão com Ele, porque de fato não foi para isso que o Senhor nos chamou. Eu vou te falar uma parada. Sabe por que isso nasceu? Nós acabamos de viver a maior cruzada evangelística da história do nosso país, dos últimos 50 anos. Foram mais de 200.000 pessoas alcançadas presencialmente em 6 dias. Você pode celebrar a Jesus por isso? Sabe, eu nunca imaginei na minha vida viver isso. Eu nunca imaginei que um dia Jesus ia usar um improvável para falar para tanta gente. E eu sofri esses 6 dias. Não foi fácil, porque ninguém imagina as guerras por trás, ninguém imagina a quantidade de ataques que se levanta quando o mover de Deus é tão poderoso. A gente não entende que existe um mundo espiritual que nos ataca, que tenta roubar a nossa paz. E aí eu comecei com força, e o combustível foi baixando, e foi baixando, foi baixando, e foi baixando. E eu estou vivendo o melhor dia da minha vida. Eu estou olhando uma multidão de gente aceitando a Jesus, mas não estou olhando para dentro de mim, eu não estou olhando para o que está acontecendo. Sabe, e essa é a loucura de fazer por todos e esquecer de si. De achar porque você está pregando para milhares, você está no centro da vontade de Deus. De achar que você está pregando para muitos, então você está cheio do Espírito Santo. Não, você está se esvaziando, você está se esvaziando. Todo conselho que você dá, você se esvazia. Toda palavra liberada, você se esvazia. Cada vez que você coloca a mão sobre a vida de alguém, você vai se esvaziando. A questão é quando você para encher você. E aí eu vou te falar, eu estou sendo vulnerável ao nível máximo aqui. Eu vivi os melhores dias da minha vida. Eu fui para o lugar que eu mais amo para lançar o livro que eu sonhei, que foi o nosso devocional, Oi Deus Sou Eu de Novo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Minha mente está atribulada. Coisas que faziam tempo que não roubavam a minha paz, roubaram a minha paz. Eu não estou falando de um mês atrás. Hoje eu estou gravando aqui quinta-feira. Ontem eu estava passando mal. Aí eu olho para Saul e entendo. Saul foi ungido no começo, mas azeite bom é azeite novo, não é azeite antigo.
Eu vou falar de novo para você nunca mais esquecer. Vinho bom é vinho velho. Agora, azeite bom é azeite novo. Você tem hoje, você precisa amanhã de novo, amanhã depois novamente. Vinho é uma coisa, azeite é outra. Unção é todo dia, volta na fonte e pega mais. Todo dia volta na fonte e pega mais. E vai transbordar, mas vai esvaziar também. No outro dia volta e pega de novo. Vai e pega de novo. Quando você entende que azeite bom é azeite novo, você entende que a unção de 10 anos atrás não é suficiente para suportar a sua vida. A palavra que eu recebi quando eu era garoto não é suficiente para me suportar até aqui. A experiência com Deus que eu vivi um mês atrás não é suficiente para me fazer pregar cheio do Espírito Santo aqui. Entende? A unção que você recebe na segunda não vai chegar até sexta-feira. A unção que você recebe no culto de domingo não é suficiente para sustentar a tua família até a quarta. Você precisa todos os dias voltar na fonte. Você precisa todos os dias voltar na presença dele e dizer: Deus, o que eu preciso? Deus, o que o Senhor tem para mim? Deus, o que o Senhor quer de mim? Entende? Daí hoje eu estou preparando a mensagem. E a primeira mensagem foi: Deus, eu quero falar sobre uma mente blindada de pensamentos que destroem o nosso futuro. E aí eu começo a escrever. Está aqui no meu caderninho. Eu começo a escrever. E aí Deus vai começando a falar comigo. Saul foi rejeitado, não porque ficou orgulhoso somente, porque no final ele ficou, mas porque só ficou com azeite do primeiro dia. Foi impaciente, não era para ter feito algumas coisas e desobedeceu. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, nem para pecar a gente serve. Vou falar de novo para você não esquecer. Quando você está cheio do Espírito Santo, nem para pecar você serve. Tem coisas que você não vai conseguir ouvir. Tem coisas que você não vai conseguir falar. Tem mesas que você não vai conseguir sentar. Tem lugares que você não vai conseguir. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. E aquilo que está dentro de você repele aquilo que não pode estar perto de você. Aquilo que não pode encostar. Aquilo que não pode te sujar. Aquilo que não pode te manchar. O azeite repele, lembra disso? Se você está vazio, qualquer palavra entra. Se você está vazio, qualquer conselho serve. Se você está vazio, qualquer sentimento te domina. Agora, se você está cheio do Espírito Santo, pensamento nenhum tem poder sobre você, comparação nenhuma tem poder sobre você, crítica nenhuma tem poder para te paralisar, porque quem está cheio, já está cheio, não cabe mais nada. Eu quero declarar no nome de Jesus que o Espírito Santo vai encher você de tal maneira que nada vai conseguir roubar a tua paz a partir de hoje, que nada vai roubar a tua esperança em Cristo Jesus, que não serás manchado, não serás paralisado, não serás atingido, e que a mão do Senhor vai te guardar. Só que lembre-se, você está cheio hoje, mas amanhã precisará se encher novamente, e depois de amanhã novamente, até que Ele venha. Vinho bom, velho, azeite bom, novo. Unção fresca. Sabe, unção fresca foi essa tarde no quarto, sem nada acontecendo, só o Espírito Santo fluindo, falando, derramando do Espírito dele. E aí o Senhor falando comigo, eu disse: Jesus, mas então tá, o que é então essa parada? A ausência dele, mente descoberta. Sem relacionamento com ele, mente vulnerável. Coisas que não roubariam a sua paz naturalmente, vão roubar a sua paz. Coisas que não teriam poder para te paralisar, sem ele vão te paralisar. A gente é ser humano. A gente diz que não, mas pega. Sabe o que eu percebi na vida? Que tem coisas que só doem quando eu estou longe dele. Tem coisas que me roubam a paz só quando eu estou longe dele. Tem coisas que eu só perco a paciência porque eu não estou bem com ele. Tem músicas que eu só escuto quando eu não estou de bem com ele. Se o azeite não estiver transbordando, tem coisas que eu consigo ouvir, tem coisas que eu consigo falar, tem coisas que eu consigo até dizer em alto e bom tom. Tem coragem para umas coisas que não teria se tivesse cheio.
E aí o Espírito Santo está falando comigo: Dave, eu prefiro você do meu lado do que pregando para 200.000 pessoas. Dave, eu preciso que você volte todos os dias, ao invés de sair de casa toda semana. E eu estou em crise com Jesus. Jesus, mas eu amo pregar, eu amo, é a minha vida. E o Senhor está falando comigo: mas eu não quero que você pare, eu só quero que você esteja cheio. Fala para quem está perto de você: Jesus não quer que você pare, Jesus só quer que você esteja cheio. Jesus quer que eu grave milhares de séries, mas Jesus não quer que eu grave isso aqui sem a presença do Espírito Santo. André, do que vale milhares de pessoas se a voz que ecoa está vazia por dentro? Eu senti isso ontem. Pensamentos dominaram a minha mente. Fiquei sem paz. Coisas que não tinham mais poder sobre mim ontem vieram na minha mente e me dominaram. E eu comecei a clamar: o sangue de Jesus tem poder. E aí passou. Dormi, acordei, e agora de tarde o Senhor me fez entender que era só saudade. Ô Dave, volta na fonte todo dia. Deus não me deu oi, Deus sou eu de novo só para você. Deus deu para mim. Eu estou olhando agora na minha prateleira e está lá: oi Deus, sou eu de novo. Tu és escravo daquilo que você ensina. Volta na minha presença todo dia. Está com pressa? Acorda mais cedo, mas não sai sem azeite. A gente arruma tempo para tudo. Saca? Está com pressa? Acorda mais cedo. Tem muita coisa para fazer, coloca ele como prioridade. Entendeu? A gente acorda cedo para tirar visto, a gente acorda cedo para pegar voo, a gente acorda cedo para compromisso que é importante. Agora a gente só esquece que o mais importante é a presença de Jesus dentro de nós. Que o mais importante é uma comunhão viva. Ei, eu não quero ser Saul no final da vida. Eu vou talvez ser um Davi, eu vou errar, vou, porque eu sou ser humano, mas eu não quero perder a presença dele, eu não quero perder a graça dele, eu não quero ficar longe dele. E aí eu estou perguntando: o que eu preciso? A palavra é: volta todo dia. Se você não voltar, sua mente fica vulnerável. Se você não voltar, o seu espírito fica fraco. Se você não voltar, você vai perder a paz. Agora, se o azeite estiver transbordando, 2 aleluia, vou falar de novo. Mas se o azeite estiver transbordando, eu vou declarar isso no nome de Jesus. Eu quero declarar que o Espírito Santo vai encher você de uma maneira tão sobrenatural que não terá espaço para mais nada dentro de você. Pensamentos do mal não vão governar a sua mente. Medo não irá paralisar você. Comparações não irão roubar a sua paz. Críticas não terão governo sobre as suas emoções, porque você vai estar tão cheio do Espírito Santo que não haverá espaço para mais nada. Nada irá roubar a sua paz, porque a sua mente estará blindada. Eu quero declarar que o Espírito Santo blinda a tua mente agora. Que coisas que roubavam a sua paz não irão mais roubar a sua paz. Que coisas que tiravam a sua esperança não irão mais tirar a sua esperança. E que você vai viver a melhor estação de Deus para a sua vida, a começar de hoje. Mas essa palavra só vale para hoje. Amanhã, volta para buscar mais azeite. Depois de amanhã, volta para buscar mais azeite. E mês que vem, volta para buscar mais azeite. Mas a gente não vai andar na reserva. O tanque vai estar cheio. Porque se para abastecer o carro custa dinheiro, para abastecer o teu espírito é só dobrar os teus joelhos, ler a palavra e se debruçar na presença dele. E ele vai completar você. Porque o preço não é pago por você, mas ele pagou o preço na cruz do Calvário, para que todos nós pudéssemos ser cheios do Espírito Santo de Deus.
falei para Jesus: Jesus, o que o Senhor quer de mim então? Essa resposta não é só minha, essa resposta ela é sua. Talvez você está se perguntando: Jesus, o que o Senhor quer de mim? E a resposta de Deus é: filho meu, mais do que o que você faz por mim, eu quero você comigo. Eu não te chamei para correr no limite e rodando vazio, mas para andar cheio da minha presença. O que eu quero para você e de você não é um sacrifício bonito aos olhos dos homens, mas um coração simples, obediente, que me escuta e me segue. Eu quero que você descanse no meu colo. Confie na minha voz e me deixe encher o seu tanque todos os dias. Não se distraia com as comparações, não se perca nas correrias, porque só uma coisa é necessária: estar comigo. O que eu quero de você é o seu coração inteiro, porque o meu já é totalmente seu. Oi Deus, sou eu de novo. Oi Deus, sou eu de novo. Oi Deus, sou eu de novo. Oi Deus, eu tenho 20 anos, sou eu de novo. Oi Deus, eu tenho 25 anos, sou eu de novo. Oh Deus, eu tenho filhos, eu sou casado, sou eu de novo. Deus, agora eu já tenho netos, sou eu de novo. Deus, os meus cabelos já estão brancos, sou eu de novo. Deus, eu já estou prestes a partir, sou eu de novo. Deus, eu vivi tudo aquilo que o Senhor tinha para mim, sou eu de novo. Combati um bom combate, guardei a minha fé, acabei a minha carreira. Pode passar anos, meses, nunca nada vai mudar. Nós sempre vamos precisar de Jesus. Se você deseja que a sua mente esteja blindada, você vai precisar estar cheio dele todos os dias. Dave, como que eu me encho dele? Conversando com ele, dedicando tempo de qualidade, desligando o telefone, aproveitando o tempo com ele. Eu poderia aproveitar e fazer uma propaganda gigante aqui agora, mas não é sobre o que você vai ler, é sobre quem você vai escutar, é sobre na presença de quem você vai ficar. Entende? Uma palavra para alguém aqui que já chorou muito na presença dele e os olhos se secaram, que já teve um temor que o livrava de tantas coisas e que perdeu o temor, que já teve uma vida vibrante com o Espírito Santo, mas perdeu o amor do começo.
Volta para Ele. Ele quer encher você de volta. Ele quer fazer tudo de novo. Há uma chance para você. Completa o tanque. Minha oração amanhã, quando eu acordar, vai ser: Jesus, completa o tanque. Sabe por que quando a gente abastece, a gente não gosta de completar o tanque? Porque demora mais do que colocar só R$20. Porque a gente pensa que o próximo destino é mais importante do que o primeiro. Então por isso que a gente come migalhas, tendo um banquete preparado para nós. É por isso que a gente vive uma fé meia boca. Tem milagres sobrando, mas a gente só come do que cai da mesa, porque a gente não tem tempo para se assentar à mesa e ouvir o que Ele tem para nós. A gente se conforma com a sobremesa, mas a gente pula o prato de entrada, o prato principal. E tem uma mesa preparada para você, filho. Tem uma mesa preparada para você, filha. Você nunca vai encher o tanque se não dedicar tempo. Agora, se você dedicar tempo, o seu tanque será cheio e você irá muito mais longe. Hoje eu decidi que eu quero ir longe. Hoje eu decidi. Hoje eu decidi que eu quero ser igual. O mesmo coração, o mesmo menino, só que cheio. O marido da Paula, o pai do João, do Noah e da Serena, mas cheio, que prega para milhares, mas cheio, que não corta o contato com a fonte, que não se torna dono do seu chamado, que não se torne um protagonista do que Deus está fazendo, mas cheio, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Se você quer ser cheio dele, a nossa oração hoje vai ser diferente. Se você quiser ficar de pé, fique. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser permanecer sentado, sente e continue como está. Mas hoje é só você e Ele dizendo: Jesus, eu quero ser cheio. Eu quero ser governado por Ti. Pode fazer agora o que você quiser. Se você está em casa, onde você estiver, faça o que você quiser. Se só der para fechar os olhos, feche os olhos. Mas hoje eu me debrucei na mesa e eu chorei com Ele. Porque descobri que Ele gosta mais do menino do que do pregador de agora.